15 de setembro de 2005, Rio de Janeiro, capital. Faltando pouco mais de 10 dias para fazer 24 anos, Pedro Dom corria contra todos os seus fantasmas. O garoto playboy carioca, que deixou a cidade maravilhosa em alerta com seus assaltos cinematográficos, pensava em como escapar de mais uma emboscada da polícia. Mas talvez agora a sorte tenha deixado de sorrir para ele. E toda essa história do garoto de Copacabana que virou bandido está na série Dom, que tem sua última e derradeira temporada chegando ao Prime Video. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Caso Comentado especial Dica de Séries. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Desde venha comigo até o final desta conversa. Vamos ter sobre Dom. Pedro Dom, o bandido gato, o bonitão que assaltava. Eu tive o privilégio de ser convidado pelo Prime Video para assistir, inclusive, a terceira temporada da série, terceira e última temporada, que está estreando, já estreou, está por aqui, porque não sei que dia que você está vendo isso daqui. Então, se já estreou, corre para assistir, se está estreando, espera, já vai lá, já dá lembrete, já faz tudo, porque vale a pena. É uma série impactante, é uma série muito bem produzida, uma série brasileira, uma série com casting muito bom, com uma qualidade de produção muito legal e com uma história que sempre vai ter um lado ou outro, porque é uma história inspirada em fatos reais. Uma coisa até para já, eu sei que tem todo celeuma de mãe, irmã, família, eu sei, vamos conversar sobre tudo isso daqui a pouco, mas quando a gente fala de uma série inspirada em fatos reais, você tem a liberdade, o autor tem a liberdade de criar situações ficcionais para construir uma história que às vezes só foi ali, começou e depois já virou outra história. O personagem pode ter inspirado algo que venha a ser maior até do que a própria realidade. Porque quando você faz uma série histórica, aí você tem que seguir realmente o roteiro da vida, o roteiro que ali foi feito. Então a série Dom, já de antemão já te coloco que é como uma ficção, como uma série de ação policial, como uma série de drama familiar. Ela mistura muitas coisas, é uma série muito complexa, inclusive de entrelaçamentos entre personagens. É uma série que não tem medo de passear por assuntos muito importantes e não tem medo de colocar a câmera em cenas muito fortes. É uma série que eu diria que está na mesma prateleira ali de Handmaid's Tale, de Breaking Bad, de séries que não te mobilizam apenas pela história, mas que te fazem reolhar o ser humano como um todo, a sociedade como parte, da qual você faz parte, inclusive, até onde estamos indo, por que estamos indo e como iremos de agora em diante. Ela traz um anti-herói nessa série, que é o Pedro Dom, que eu vou agora contar a história dele, que é aquele que a gente ama odiar ou odeia amar. Pegar meu caderninho, você sabe que eu gosto de pegar meu caderninho para não esquecer. Às vezes eu esqueço, mas faz parte da vida, né? Porque o esquecimento é humano e a gente fala de coisas humanas. O Pedro Dom é uma pessoa... Tem o Pedro Dom, tem a série Dom que está no Prime Video e tem também o Pedro Dom, que o nome dele da vida real do personagem que inspirou é o Pedro Machado Lomba Neto. Pedro Machado Lomba Neto é filho de Luiz Vitor Dantas Lomba. Tem a mãe, tem irmãos. O Pedro Dom real é um personagem complicado de a gente conseguir biografar também, porque ele não tem documentários à exaustão. Aliás, não tem documentários. Você consegue fazer um pouco do perfil dele do que saíram de matérias da época de quando ele estrelou o mundo do crime, quando ele foi a grande celebridade criminal do Rio de Janeiro, a mais procurada de todas daquele momento, ali do início dos anos 2000. Então aqui eu vou entrelaçar coisas que a gente consegue pescar do que a gente consegue... Tá torto aqui, hein? De coisas que a gente consegue pescar do que tem pela internet ou pelos arquivos dos jornais, principalmente os jornais cariocas, da época e também o que traz a ficção. Porque a ficção, ela foi escrita baseada em 2 livros, um deles de um autor que eu gosto muito. Um deles que é o Dom, do Tony Bellotto. Tony Bellotto
nosso eterno titã dos titãs. Claro, tenho que falar, marido de Malu Mader, né? Vocês sabem o quanto eu sou fã da Malu Mader, mas eu gosto muito do Tony Bellotto. Ele é um compositor fantástico, um escritor incrível, um roteirista muito bom. Inclusive, ele é roteirista na primeira temporada de Dom, ele participa do roteiro. E ele tem um livro chamado Dom, que é também baseado nessa personagem, também inspirado nesse personagem do Pedro Dom. E o outro livro, que é o que traz tudo, que se chama O Beijo da Bruxa, do Vitor Lomba, o pai do verdadeiro Pedro Dom. Então aqui você tem, já trazendo de antemão, eu vou trazer visões. Uma história tem várias visões. A história que eu te contar aqui, outra pessoa pode contar de uma outra forma, ou outra de outra forma. Eu digo que a história tem 3 lados. A minha, o meu lado, o seu lado e o verdadeiro, que geralmente é uma mistura de um pouco de tudo. Né? Como se nós tivéssemos uma câmera que registrasse, a gente pudesse dar play e ver em tempo real aquela história, como ela realmente aconteceu, você vai ver que não é nem tanto o meu olhar, nem tanto o seu olhar. Essa história do Pedro Dom vai ser sempre baseada pelos olhos do pai. Ah, mas Beto, a irmã, a mãe, tudo bem. Os outros familiares, os outros amigos podem ver o Pedro Dom de uma outra maneira. Inclusive podem ver o pai do Pedro Dom de uma outra maneira. Mas, de novo, como é uma história inspirada em fatos reais e não detalhada historicamente na realidade, você vai trabalhar aqui numa visão de uma personagem extremamente importante, que é o pai do Pedro Dom. O Pedro Dom é um personagem complicado de você olhar. Ele nasce no dia 29 de setembro de 1981, ou seja, ele nasce ali ele tem a idade do meu irmão mais novo, do Rodrigo. Ele nasce numa década onde o Brasil ainda vivia uma hiperinflação, o Plano Real estava para chegar ainda em 1994, a gente ia ter ainda a Constituinte em 88. Ele nasce numa década um pouco conturbada de muitas coisas, inclusive ele nasce no momento em que a ditadura militar está terminando. E o Pedro Dom, ele é filho de um policial civil, o Vitor, que é Vitor Dantas na série, ou Vitor Lomba na vida real. O pai dele tem também as suas controvérsias que eu vou falar daqui a pouco, porque ele é um segundo personagem muito importante. A série trabalha sempre muito forte um paralelo entre a vida do pai e a vida do filho, entre a vida do pai no passado e a vida do filho no presente. Muitas vezes a gente vai ver o pai lutando contra as drogas e o filho entrando no mundo das drogas. Então você vai ter sempre esse duelo, esse paralelo muito importante. Na série é retratado um grande amor do pai pelo filho. Se foi assim na vida real, a gente não sabe porque a gente não estava lá. Então eu tenho que falar aqui o que a gente consegue saber dentro da série. O Pedro Dom, ele é um menino. Muitos falam playboy, riquinho. Ele não era playboy, não era riquinho, nada disso. Por quê? Ele morava na Zona Sul, morava em Copacabana, no Rio de Janeiro. O bairro de Copacabana é um bairro incrível, ok, beleza. Mas é um bairro que se divide... O Rio de Janeiro é muito fácil. Eu morei no Rio, e eu morava no Rio de Janeiro, inclusive, a época que o Pedro Dom estava querendo transformar aquilo num horror. Você morria de medo. As portas, a minha porta, eu morava em Ipanema, minha porta tinha 89 trancas quando eu aluguei o apartamento, inclusive por causa do Pedro Dom. Porque como ele assaltava por ali, eu falava, mas por que tanta tranca? Porque tem o Pedro Dom. Eu já tinha ouvido o Pedro, não era Pedro Dom, era o playboyzinho que assalta. A quadrilha de playboyzinhos que assalta. Mas o Pedro Dom, ele é um rapaz que vem de uma família de classe média, aquela família que batalha todo dia para ter os seus boletos em dia. Ou seja, como todo mundo aqui, como todos nós. Então ele não é o riquinho playboy. Ele não tem um Porsche e acelera 150 por hora e bate no carro, entendeu? Ele não tem Porsche, ele não tem roupa cara, ele não tem viagem. Na década de 80, então, menos ainda. E na década de 90 também não era tão fácil. Ele também, assim, não é um garoto que foi pra Disney, né, 80 mil vezes. Ele não é um garoto que tinha uma vida fácil. Ele morava num bom apartamento, ok, com o quarto dele. Na série ele tem uma irmã, se ele tem mais irmãos eu não sei, porque é difícil até de confirmar isso em outras fontes. E ele vai passear logo cedo pelo universo das drogas, que vai levar ele para o universo do crime. Tem uma cena muito impactante eu não vou aqui dividir tanto em temporadas, tá? Vou falando da história. Mas tem uma cena muito impactante na série, que é quando o Pedro Dom, criança ainda, porque você tem o Pedro Dom em vários estágios. Inclusive o nome dele é Pedro Dom, porque ele está brincando com a irmã dele e com 2 amigos. Inclusive um que vai ser um grande grilo falante na trajetória do herói dele, que é o amigo, até não tem o nome dele,
Porque ele vai aparecer, ele como bom grilo falante, ele aparece e depois ele deixa de ter a sua função, é o lico. Sem óculos não dá, né? É o lico. O lico, ele é o filho da empregada da casa dele, da casa da mãe, porque os pais já são separados. Então, o Pedro está brincando com eles, ele está pichando tipo um pontilhão, tipo uma passarela de pedestres. E, inclusive, dá até angústia, porque o menino está pendurado, uma coisa... Eu começo por isso que eu falo, a série tem cenas muito interessantes, porque ela não nega a forma de ser. É muito bom isso quando uma cena mexe com você, é porque conseguiu fazer a quarta dimensão, né? Conseguiu chegar até mim. Então ele está pendurado, ele pichando Pedro. E o nome dele, na série, é Pedro Dantas. Então ele faz Pedro e põe um D. E ele desce e tal, não sei o que lá, daí fica, faltou, agora você parou, não vai, porque alguém fala, você vai escrever Pedro Dantas, deixa de ser burro, você está dizendo quem é você, quem é que está pichando e tal. Aí ele pega, ele desce e fala, mas agora não posso deixar assim. Daí eles ficam, então o que eu ponho? Pedro danado, sei lá, começam a fazer piadinhas. Podia ser Dom Pedro. Ele falou, mas não dá para eu trazer o D, porque já pichou, né? Não dá para você selecionar e arrastar o D. Aí alguém fala, então se não pode ser Dom Pedro, pode ser Pedro Dom. E ele vira Pedro Dom. Já de criança ele se absorve dessa personagem, como se ele tivesse criado ali um outro ego para ele, um outro ser dele mesmo. E ele tá com esse amiguinho dele, com o Lico, que é o filho da empregada, e ele tá andando pelo calçadão de Copacabana, e ele tá tomando sorvete, e ele fala, vamos ficar mais um pouco? O menino fala, eu não posso, minha mãe é muito chata, eu preciso voltar para casa. Ele fala, mas nem se eu te pagar outro sorvete? Ele falou, eu não posso, minha mãe não gosta, se minha mãe falou que eu tenho que estar lá, eu tenho que estar lá, eu tenho que fazer lição de casa, tenho que fazer outras coisas. E o Pedro Dom fica sozinho, vagando. A sensação que se tem é que falta para o menino o limite, o voltar, a imposição de você ter que fazer, de você entender que você é uma criança, que você tem horário para chegar, horário para sair, horário para tudo. Então ele fica muito vagando por ali e você olha e fala, talvez esse menino precisasse ter algum pulso mais firme, não precisasse, não sabemos, mas dá essa vontade de pegar aquele menino e falar, vai para casa e falar, vai fazer lição, escova os dentes e dorme. Que é importante. Não estou dizendo que os pais não tenham feito, é o que a série relata o que tem. Quando esse crescer dele, ele vai crescendo numa delinquência, inclusive, por conta até mesmo dessa ausência de limites. Tem um fator importante do Pedro Dom também, que isso é também real na vida real, que eu consegui checar, que ele é atropelado, ele sofre um acidente. E tem uma coisa muito impactante, o médico diz que ele tem uma síndrome lá, que ele não sente dor. E o não sentir dor, como o próprio médico diz, é um problema porque ele não te limita na vida. Então, ter medo, a dor te faz ter medo. Eu não enfio o dedo na janela para me esmagar, porque eu tenho medo da dor, além de tudo. E as drogas, para onde ele vai entrar, assim, você passa a olhar que ele vai em busca de sensações, de ter sensações. Porque você não sentir dor é quase você não ter sensação. Você não sente dor, como o prazer está muito coligado à dor também. Então, assim, não você não é masoquista, gente. Aqui, se você não sente dor, você pode não sentir prazer. Então, ele vai em busca da droga para sentir, para ser, para se colocar numa sensação humana. Ele logo entra nas drogas muito criança. Quando ele está nas drogas, ele, inclusive, uma coisa já vai coligando a outra, porque ele gosta da cocaína, e a cocaína é cara, inclusive, principalmente na década de 90. Para isso, ele começa já a fazer os pequenos roubos dentro de casa. Rouba um anel aqui, tenta pegar a carteira, e ele é muito safo desde criança. Ele sabe armar uma situação para ele roubar, para ele furtar, na verdade, né? Então, ele logo de criança você já percebe que ele tem a estratégia criminosa para conseguir o que ele quer. O que você já vai criando, uma pergunta óbvia, que é, será que ele é um psicopata? Não sou a doutora Ana Beatriz, não sou o doutor Guido Palomba, mas já entrevistei demais todas as pessoas para trazer que, em cima do que eles me dizem, ele tem elementos apresentados que poderia bailar ali, passear bem perto disso, porque ele é muito autocentrado,
ele é muito narcisista, ele é um moço muito bonito. E o narcisismo não tem nada a ver com beleza. Mas, além de tudo, ele é muito bonito. Então, ele é muito para mim, tudo eu, olhem por mim. Inclusive com a família. Por quê? Ele vai crescendo e a família já saca que ele está drogado. Inclusive, o pai chega a algemar ele na cama, é uma cena muito forte também, logo no começo da série, o que mostra o desespero de uma família em torno de um drogado. Porque, gente, a gente vê aqui no canal muito isso. O drogado, ele se droga e ele vai para o mundo dele. E ele destrói as pessoas que estão ao seu lado. O grande doente também da droga é a família. É aquele que ama o outro. É devastador você ver o pai e uma mãe de um craqueiro aqui da Cracolândia de São Paulo. Ninguém fez filho para isso. Só que o filho ou a filha vão para esse universo. E tudo bem que é um viciado, é um doente. Tem uma grande discussão na série que assim, particularmente, o Dom é uma vítima da sociedade. Não. O acesso às drogas o tornou um drogado porque ele tem uma doença, ele é um viciado. Como tem gente que é viciado em cigarro, como tem gente que é alcoólatra. Só que cigarro e álcool você compra na esquina. Droga você vai precisar se embranhar no crime também. Agora, o fato de ele virar um viciado em cocaína e passar para a zona do crime, eu não sei onde está a vítima da sociedade, de um garoto que cresceu em Copacabana, que estudou em colégio particular, não era rico, não era playboy, mas ele tinha uma vida extremamente confortável e, aos olhos de muitas pessoas, um milionário. Então ele tinha todas as possibilidades de não ir para o crime, inclusive porque era uma família muito presente para salvá-lo de todos os perrengues para onde ele entrava. Ele roubava, a família resolvia, ele rouba um carro, criança, com os amiguinhos, e ele porque esse Lico passa a ser o comparsinha dele lá, né, o grilo falante dele, nessa onda da droga e do crime. E ele, logo criança, ele rouba um carro, o pai leva ele para a cadeia para ele ver se você continuar assim, para onde você vai, olha só, tal. Mas ele não tem medo de ser o que ele é. E ele é internado inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Até que ele é pego de novo, já no crime mais forte, e o pai nega que ele seja solto. Então o pai, ali tem uma coisa muito interessante, o pai fala, agora você tem que ter responsabilidade. Você vai ter que pagar pelo que você está fazendo, como qualquer pessoa. E ele, logo adolescente, ele vai para a FEBEM, que chamava FEBEM à época. Na série ele vai para a FEBEM. Na vida real parece que ele vai para um hospital psiquiátrico, que é lá que ele vai conhecer, inclusive, o bando dele. O bando 151, que eu vou entrar em 2 minutos. 2 minutos, gente. Só que esse crescer dele na zona criminosa, primeiro ele era um drogado insuportável, porque drogado é insuportável. Não adianta, Beto, mas é doente. É doente, mas é insuportável. Não dá, é uma coisa assim. Trabalhamos neste canal com realidades. Então, o drogado é uma pessoa que se torna um fardo. A família de um drogado não tem vida. Inclusive, é muito bem retratado isso na série, onde a irmã vira uma sombra do irmão, e ela fala isso. Ela fala, na série, ela fala assim, tem uma hora que o pai vira e fala, olha, se um dia eu vier a faltar, por favor, cuide de Pedro. Ela fala, meu amor, você é o pai, o Pedro não é meu filho. Chega! Eu só quero voltar a ter minha vida, eu quero voltar a ser uma pessoa invisível. Por quê? Tudo é em função do outro drogado. Eu estou saindo para fazer uma entrevista de trabalho. Não pode porque o Pedro está lá jogado na calçada. Gente, pelo menos então fica jogado na calçada. É uma questão de você olhar e falar assim, chega, até aqui eu vou, a partir daqui... Por quê? Você é um super narcisista, então você pega, se droga, se chapuleta, se cai, alguém vai me salvar sempre? Então, se alguém vai me salvar sempre, eu estou muito no meu conforto, eu estou sentado no pudim. E o outro que se dane se ele tem vida própria. A vida dele é minha, eu sou narcisista. Assim, e o Pedro vai começar a caminhar dentro ali para o crime, porque, além de tudo, ele vai perceber que, até para ter droga, ele precisa ter dinheiro. O pai já começa a fechar todas as portas, a mãe fecha as portas, todo mundo fecha as portas para ele, e ele sobe e desce muito o morro. No Rio de Janeiro você tem essa coisa muito coligada, né?
do morro com a Zona Sul, principalmente aqui e tal, onde você se interliga muito forte, onde você tem, gente, essa problemática real social de você ter o acesso às drogas as drogas estão no morro. Vou falar aqui, então, elas descem pelo menos de lá. Estou dizendo que todo mundo do morro é drogado, não estou dizendo isso, mas estou dizendo que onde estão os chefes do tráfico? Não estão na cobertura, no Leblon. Até querem ter. Esse é um grande problema de traficante e todo esse povo do crime. Porque depois eles querem viver a vida do rico, mas eles não têm imposto de renda que permita eles terem aquilo. Então fica nessa dicotomia. Eu tenho muito dinheiro, não tenho nada. É aquela história. Então o Pedro, ele começa a subir o morro e ele não desce mais, porque ele não tem nem mais para onde ir. Porque, com toda a razão, as pessoas começam a fechar os seus corações para ele. No morro, ele vai ter que buscar dinheiro para pagar o seu vício. Só que ele vai descobrir exatamente lá, no momento que ele começa a buscar um trabalho, ele vai perceber o prazer que ele vai ter em roubar. E antes de a gente entrar aqui nessa linha do tempo do crime em si, do Pedro Dom, eu quero falar um pouco do pai, porque é uma personagem extremamente importante na série para você no desenrolar em tudo que vai acontecer. O pai, seja na série ou seja na vida real, ele era um policial civil. Só que antes de ele ser policial civil, você vai ver o pai em 1970, 1980, 1990, 2000 e tal. O pai é o Vitor Dantas, ou Vitor Lomba, que é o autor do livro, ele está como Vitor Lomba, na série ele está como Vitor Dantas. Ele também tem seus perrengues com o pai, como o Pedro Dom vai ter com ele futuramente, sendo ele na hora a personagem do pai. O Vitor, no passado, tem um pai que é médico e tudo mais, e que tem vergonha de o filho querer ser mergulhador e tudo mais assim. O Vitor vai acabar sendo um infiltrado dentro dos morros cariocas, para onde estão começando a chegar uma tal de uma cocaína. E você vai entender que existia um desejo inicial de algumas pessoas ligadas à lei, vamos lembrar que é a época da ditadura militar, inclusive tem na segunda temporada um episódio extra só sobre o Vitor Dantas durante a ditadura militar. E você vai ver que assim, ele tem um desejo, existe um desejo de pessoas ligadas a essa parte policial de coibir a chegada do tráfico, mas eles não conseguem, porque inclusive a própria polícia é corrupta e é corrupta desde sempre, pelo jeito, né? Ali pelo menos dentro da história e dentro do universo do Rio de Janeiro. Porque apesar de o Vitor estar dentro sendo infiltrado para mostrar que a droga está chegando, a própria polícia em volta, corrupta e já vendida, permite que exista a entrada das drogas. Então tudo aquilo que o pai vai lutar contra na década de 1970 para que não existam os pontos de venda de drogas, o filho dele vai se utilizar disso lá na frente. Ele não consegue. Dentro desse universo da Polícia Civil, ele vai virar o Homens de Ouro, que depois foi conhecido como Esquadrão da Morte, Esquadrão de Extermínio, uma coisa assim da década de 1980, antes da redemocratização. Por conta de que era um grupo de elite de delegados, de pessoas da Polícia Civil, que coibiriam o tráfico e tudo mais. Mas, na verdade, se tornou mais um grande chefe para se tornar, inclusive, o dono da corrupção, quase. Na série, isso é colocado, isso mostra que o Vitor não queria ser, não foi, porque ele é um infiltrado pelo Exército. E aí ele avisa o Exército, mas só que na biografia dele entrou como parte do Esquadrão da Morte. Então o Vitor Dantas, o Vitor Lomba na vida real, ele fez parte de um grupo de extermínio, uma parte de um grupo que parece ser um dos fundadores da milícia carioca. Na série isso é explicado, que ele vai, na verdade, ele está sempre coligado como um agente do Exército para trazer informações que liguem tanto a corrupção da polícia como os traficantes. Mas isso vai se perdendo, porque ele acaba deixando, inclusive, a polícia e tudo mais. E ele vai ter um papel, pelo que traz na série do Prime Video, que chama Dom, tá, gente? A série chama Dom. Muito simples de achar. Dom. Ele vai trazer ali na série uma espécie de anjo da guarda. O pai vai se tornar sempre um anjo da guarda, e um anjo da guarda quase permissivo muitas vezes. Porque ao invés de o Vitor, o pai, tirar o filho da criminalidade através das formas mais, assim, terapia, só que eles põem o Dom ao longo
Tem um episódio, eu acho, chamado Rebordosa, se não me engano, que é muito forte, porque ele volta, ele entra e sai de diversas clínicas de desintoxicação. Só que o pai vai e salva o filho do morro e volta, o pai vai e salva o filho de quando vai morrer e volta, o pai vai... Até no final de tudo, o pai está sempre salvando, até mesmo quando o cara cai na cadeia errado, entendeu? Então, assim, o pai, ao mesmo tempo que ele tenta tirar o filho das drogas, ele salva o filho a qualquer custo. Porque para o pai, aquela conversa que eu tive agora, o filho é vítima da sociedade. Inclusive, o pai real, o Vitor Lomba, aparece na última temporada, em alguns momentos específicos. Eu não vou trazer spoiler das coisas, porque é chato. Nessa série não precisa, eu estou falando da história em si. Onde o pai deixa claramente que o filho é vítima da sociedade e que o filho foi executado pela polícia. Quando encontrado, que é óbvio, gente, que o Dom morreu, né? Todo mundo sabe. Você não sabe, estou contando agora, mas vou chegar lá. Quando você vê o pai real falando, você percebe que ele tem um distanciamento muito forte do que o filho fez de fato para a sociedade. Desculpem todos, mas a sociedade era vítima do Dom. O Dom, como um drogado, é vítima da sociedade, uma vez que a sociedade permite que ele tenha acesso às drogas. Mas aí eu pergunto sempre, se ele não tivesse acesso às drogas, ele ia virar um alcoólatra? Ele é um doente, ele é um viciado, mas ele também é um criminoso. Acordar cedo ninguém quer, né? Acordar cedo, trabalhar, isso aqui ninguém curte. Não. Não quero acordar cedo, não quero trabalhar, é coisa chata. Me deixa roubar. Quando o Pedro Dom percebe que ele precisa... Ele já não tem mais ajuda, não tem mais como roubar pai, não tem mais como roubar mãe, não tem mais como furtar ninguém. Ele precisa agora se virar para pagar o seu próprio vício, porque nem mais os amigos do morro conseguem ajudar ele, porque o amigo do morro chega com um papelotezinho de cocaína, ele cheira tudo. Então ele quer muito, ele quer demais, ele tem a droga para ele o tempo inteiro. Então ele precisa de dinheiro. Buscar um emprego não rola. Não curte, não gosta, não quero. Não vou, não posso. Então eu vou virar o quê? Bandido. Por isso que eu falo que ser vítima da sociedade, ele pode ter sido até um limite, gente. No outro não rola. O outro, a sociedade se torna aprisionada por ele, porque as pessoas passaram a ficar com medo dentro das suas casas por conta de Pedro Dom. E ele gostou de ser uma grande personagem. Pode na série parecer que ele não quer ser famoso, mas na vida real o cara curtia. Então, tem ali a fama lhe serviu também, né? Então, dentro ali do morro, ele consegue entrar dentro de um bando, chama Bando 151, que é o número lá da lei de roubo. Era um bando que era liderado por um Mauricinho, chamado Mauricinho, onde tinham duas meninas, mais dois caras aqui, que eles assaltavam casas, condomínios, apartamentos na Zona Sul e na Zona Oeste, ali na Barra da Tijuca, no Recreio dos Bandeirantes. Dentro desse grupo, o Dom chega e ele vai encontrar, inclusive, quem será sua esposa, sua namorada, sua paixão da vida eterna, com quem ele vai ter uma filha na série, mas na vida real é um filho. Então ele tem, nessa hora, ali a conexão de um todo. Ele tem a conexão tanto pelo crime como pelo emocional, mas muito pelo sexo. Se ele for um psicopata, ele traz mais um componente aqui. Então vamos lembrar, ele é narcisista. Ele vai começar, em cima do roubo, a gostar e amar a adrenalina que ele vai ter. E ele tem muito apetite sexual. Muito. Como já aprendemos com a Ana Maria, com a Rosângela, com o Guido, todo mundo. O psicopata, ele é um sexual, ele gosta do sexo. Então, ele quer transar o tempo inteiro. Não é pela idade só, é pelo prazer. Vamos lembrar que ele não tem dor? Então, e ele cheira um atrás do outro porque ele não tem limite, o sexo vira outra fonte de prazer para ele muito rápida. Ele acabou de ter prazer aqui, ele quer de novo, ele quer de novo, ele quer de novo. Ele é o centro do prazer, ele adora, ele é um hedonista, ele gosta de ter prazer o tempo inteiro. Dentro deste grupo, tem uma personagem que eu já trago, duas coisas que eu já vou aproveitar. O Dom, o menino faz o Dom, que é o Gabriel, vou pegar aqui o nome dele que eu não sei. Gabriel Leone, eu não conhecia nem ele, nem a outra atriz que eu vou falar. O Gabriel Leone é o melhor ator da sua geração. Esse garoto, se ele for, ele vai ser maior que Wagner Moura nos Estados Unidos. Esse cara é assim, é um prazer ver esse cara atuando. É um prazer, é uma coisa... É o tipo de ator
que se teve problema de roteiro, de direção e tudo mais, você se perde nisso porque você segue, você vai seguir esse cara para onde ele quer que te levar. É assim, ele faz uma personagem que seria muito fácil eu detestar, odiar, jogar no chão, jogar no lixo e parar de ver. Mas ele consegue me levar até o último minuto e quando acaba você fala, ai, não acredito, não vai mais ser Dom. Por mais que você fale idiota, bandido, mas ele tem aquela maestria dos grandes atores de ter o borogodó de ator, aquele star quality que é uma coisa assim, você fala, você não tem como explicar. Não é só porque ele é talentoso e ele é muito talentoso, é porque ele é tudo. Ele se completa e você quer ver ele sempre. E tem uma atriz, e eu peço já para o Prime Video, por favor, fazer uma minissérie sobre a personagem da Viviane, que é feito pela Isabela Santoni. Acho que é assim que falo sobre o nome dela, Isabela Santoni. Também não a conhecia porque eu não vejo novela, gente. Então, assim, se a pessoa está em novela, essas coisas, eu realmente não me pega. A novela não é uma história que me pega mais. Parei lá atrás, em 2004, Senhora do Destino. Quando eu vi essa garota começando, eu falei, não é possível. Quem é essa menina? Ela é espetacular. Ela é espetacular. Além de linda, tudo mais e tal. Mas se ela fosse feia, continuaria sendo espetacular, mas além de tudo, é muito bonita. Ela é boa atriz, mas é boa atriz. Mas ela sabe ser na medida certa daquela patricinha irritante, menininha mimadinha, que quer de um todo, mas sem cair para o histrionismo. Ela não é histriônica, ela sabe, o grito dela não é grito, porque tem uns atores que vão para falar, gritam, né? Não, ela precisa gritar, mas ela fala alto. Ela tem um domínio de emoções, é assim, ver ela e o Gabriel Leone, assim, eu só queria, tinha horas para assim, tá, sai, todo mundo deixa só o Dom e a Viviane conversando, que eu estou gostando dos dois. Essas duas personagens são muito, muito impactantes, porque elas vêm do mesmo universo. Não sei se esse personagem Viviane é real, porque eu não consegui descobrir quem são os parceiros reais desse bando 151. É muito pouco documentado isso. Mas se for, parabéns. E se não for, também está tudo certo. Cria uma minissérie ficcionada como se fosse uma pessoa real, porque é muito boa. Eu queria ver qual é a história dessa Viviane até o dia que ela conhece o Dom. O Gabriel Leone nem precisa aparecer. Ela olha, fecha a porta, a gente já sabe. E dentro desse bando, essa Patricinha e o Gabriel Leone, eles vão conseguir ter os aspectos físicos necessários para enganar os porteiros, os seguranças de condomínio. Você tinha a personagem que vai vir a ser a mulher real do Pedro Dom, até com quem eles vão ter filho ou filha, depende, na série vai ser filha, na vida real é filho, mas que ele vai ser pai, e um detalhe, o Pedro Dom nunca viu, de fato, o filho ou a filha. Não teve. Não teve esse momento mágico nunca viu. Não teve isso, não. Tudo bem? Por isso que é inspirado em fatos reais. Então a gente pode ficcionar muitas das cenas. A que vira a esposa dele depois, ela e os outros vão sempre conseguir falar com os funcionários dos prédios, porque eles precisam ter o quê? O Dom consegue levar, ele tira esse Mauricinho, que é o chefe do bando 151, e ele vira o chefe. Porque não bastaria para o Dom fazer parte de um grupo. O Dom tem que ser, se é um psicopata, ele tem que ser o líder. Nem o psicopata vai querer ser assistente, mas não mesmo. Ainda mais se ele tiver, não mesmo, até carioquei. Não mesmo, ele vai querer ser sempre o líder, até porque o Dom tem a qualidade de líder. Além de ele querer ser, porque ele quer ser, ele sabe ser melhor e ele consegue, inclusive, quando ele vira líder desse bando 151, ele para de ser o super drogadão e a droga passa a ser o estimulante, a gasolina para que ele consiga pensar e raciocinar e fazer com que o plano do roubo ou do assalto, que muitos deixam de ser furto e passam a ser assalto, passem a acontecer de uma maneira mais equilibrada dentro da sua mente. E o Pedro Dom e essa Patricinha, na vida real, eles também, como eles frequentavam rodas de pessoas, porque tudo se mistura muito, principalmente na Zona Sul, no Rio de Janeiro,
eles conseguiam saber assim, o fulano foi para Paris, o fulano foi para Nova York, vai ter uma festa na casa do fulano amanhã porque os pais viajaram. Então ele sabia como estava a dinâmica dentro das residências ricas. E os funcionários cooptados pelo resto da banda contavam onde estavam e o que tinha dentro da casa. Então, sei lá, a funcionária sabia que tinham dólares em tal gaveta, o outro sabia que tinham dólares. Só que daí, quando eles chegavam nos lugares, no começo, eles furtavam, porque eles iam em lugares vazios, mas eles passam a entrar em lugares habitados. E quando eles passam a lugares habitados, eles não têm o horror de estar transformando, de serem o trauma de alguém, porque você ser assaltado dentro da sua casa é um trauma eterno. Eles gostavam de ser esse trauma. Inclusive, a partir do momento em que o Dom é visto pelas suas vítimas, ele é descrito por uma delas como o Dom sendo um gato, um super gato, um bandido gato. E assim ele passa a ser conhecido, vira o bandido gato. Ele passa e ele gosta. Não venha me dizer que ele não quer. Não, gosta, adorava. E eles começam a ser muito cruéis. Quando as casas estavam vazias, essa menina Viviane, ela fazia xixi dentro das garrafas de perfume, fazia xixi na casa inteira, ficava destruindo, porque não basta só eu te furtar, eu preciso te humilhar, eu preciso destruir todo o seu lar. Aqui nunca mais será o seu lar. O prazer de um ladrão desse nível eu além de te levar tudo, eu te deixo sem nada de fato, porque nessa casa você não vai conseguir nem mais viver. Tinha uma mania na década de 80 que o ladrão, não sei se parou isso, ela entrava na casa dos outros e botava cocô no liquidificador e ligava. De onde vem essa ideia? Me fala. Aí ele é vítima de sociedade. O ladrão que põe cocô dentro de um liquidificador não é vítima de sociedade. Né? Não venha com esse papo, não, vítima de sociedade. Vítima de sociedade somos todos nós, temos que trabalhar, pagar conta, se não pagar, te na tua casa. Isso é vítima de sociedade. Agora, tadinho, ele é ladrão, vítima de sociedade, ele também tem direito a querer ter um tênis caro. Vai trabalhar, como todo mundo faz. Quanta coisa eu quero ter e eu não posso ter na vida. E eu não por isso saio roubando. Me poupe. Então, esse bando 151 do Pedro Dom passa a ser um afronto dentro da sociedade, dentro da cidade do Rio de Janeiro, dentro da capital carioca, e também um prazer para aquelas pessoas que faziam parte do bando. E eles passam a ser também bem vistos e mal vistos pelo próprio crime organizado. Por quê? Parte do crime organizado quer ser sócio das coisas do Dom, parte do crime organizado tem inveja de como o Dom é. E a polícia começa a querer ser sócia do Dom também. Então assim, para eu não te prender, 50% do que você roubar é meu. E a polícia passa a ser, inclusive, informante do Dom de lugares para onde ele tem que assaltar. Então ele não vai gostar muito disso, ele começa a ser, não mais o líder, mas ele começa a ser um fornecedor financeiro para os outros. Mas ele vai ter que dançar a dança de todos. Ele não tem todo esse poder. Ele não vai ser, ele não vai conseguir ser o tempo inteiro tudo. Ele vai derrubar muitas vezes muitas coisas, mas ele não vai conseguir ser o tempo inteiro tudo. O Dom, aparece uma cena durante as temporadas, que eu fiquei esperando. Na segunda temporada tem essa cena, porque eu já tinha pesquisado. Muita gente me pediu essa série, eu estava esperando a chegada da terceira temporada para falar de uma história por um todo, e eu já tinha dado umas olhadas. E eu sabia que o Dom era muito violento. Muitas vítimas, essa sim, quem é vítima é quem foi assaltada por ele. O Dom não é vítima de sociedade, gente. Não dá para falar isso. O menino que tinha de tudo. Tanto que tem uma cena boa, na primeira temporada, quando o pai do Dom chega na casa da ex-mulher dele, onde tem a empregada doméstica, que é mãe do amiguinho dele, do Lico, que levou ele para o morro, ele fala para essa senhora: seu filho fez o meu filho virar drogado, a culpa é sua, meu filho andou com seu filho, tá vendo? A gente fica deixando o filho andar com... Ela vira e fala: doutor, deixa eu falar uma coisa, para o senhor. O meu filho não teve pai, meu filho não teve casa, o meu filho não teve oportunidades e eu tentei fazer de tudo para que ele não entrasse nesse universo. Qual é a desculpa do seu filho?
Qual a desculpa de um menino que teve tudo? Ah, ele não teve amor de pai e mãe. Tá, bicho, você cresce, faz terapia e segue a vida. Mas então, sabe o que você faz? Se joga no estudo, se joga no esporte. Buscar a droga também é buscar o crime. Porque a droga pode ser um elemento usado em função de uma tristeza emocional. Agora, buscar o crime é um prazer, que é o que o Dom vai se mostrar muito tendo. Porque ele tinha, e as vítimas do Dom sempre falam quão violento ele era. Ele gostava, por exemplo, de pegar a granada, tirar o pino e ficar segurando na cabeça da pessoa até ela dar o código do cofre. Isso várias vítimas relatam. Aparece isso, inclusive, na segunda temporada. Tem um momento muito humano do Dom, que eu não sei se isso aconteceu. Se isso aconteceu, ok, mas acho difícil ter acontecido. Que a primeira vítima que relata para a imprensa, porque o Dom começa a ser famoso, né? Todo mundo já sabe, já tem desenho, retrato falado. Tinham poucas câmeras à época, ele sabia como entrar na câmera com o boneco, cabeça baixada, ele conseguia mostrar. Os porteiros falavam que eles, isso no real, os porteiros falavam que eles apanhavam do Dom. Isso, na série aparece o Lico batendo no porteiro, que é o amigo dele. E essa primeira vítima que aparece na série, que ele segura a granada na cabeça da filha dela, uma cena que te angustia muito, é muito bem feita. Gente, como esse Gabriel Leone é bom. Gabriel Leone, não gosto de errar o nome dele, não. Gabriel Leone, gente, que menino bom. A partir de agora eu vou ver tudo que ele faz. Vou buscar. Vi que ele fez até filme Fora do Brasil, vou ver tudo. E dessa menina também, mas é que ela tá em novela eu não vejo. Fiquei fã dela, Isabela Santoni. Nossa, que menina boa. Ele segura a granada na mão e ele consegue tudo e vai embora. Aí essa moça fala do horror que ela passou de ver a filha dela sendo torturada, porque era um torturador. O Dom era um torturador. Quando ele segura uma granada, quando ele bate na pessoa, é uma tortura. E ele manda flores para ela pedindo desculpas. Não. Eu não sei se ele teve essa humanidade toda. Não sei. Eu entendo que às vezes a gente quer fazer a balança do personagem quando ele foi mal demais para reequilibrar. Mas tem pessoas que são más demais. Só isso. O Dom vai nessa toada. Na série tem uma parte inteira que ele é preso no Espírito Santo, se utilizando do nome de um dos comparsas dele que morre, que é parecido com ele. E ele fica dentro da cadeia, se reorganiza tudo. É muito impactante a cadeia porque é muito bem produzida. Eu não sei, foi numa cadeia... Eles acharam uma cadeia abandonada? Não é possível, gente, que tem uma cadeia... A gente está precisando de presídio. Tem um presídio abandonado, usa esse presídio. Poxa, não é? Aí, olha, gente, o sul está suando porque está calor em São Paulo, entendeu? Assim, o mundo está esquisito, olha só. Está calor. Suando. Bom, faz parte. E tem uma cadeia. Tem um lá, eu não consegui achar o nome dele agora, mas ele faz o papel de um travesti do tráfico. Gente, que ator bom. Todo mundo, a cadeia é impressionante. Só tem um personagem que é muito bom, o ator é bom, mas eu fiquei um pouco assim, ele tá com muito botox. Eu queria só saber se também se trafica botox para a cadeia. Gostei dessa ideia para saber. Eu falei, vou perguntar para as pessoas que cuidam disso, quem conhece presídio. Vou perguntar para o Liz Campbell, se ele já viu gente com botox ou se tem botox na cadeia. Vou perguntar isso para ele. Aí, mas é tudo, a cadeia, todo mundo que está na cadeia, todos os atores são absolutamente bons. Todos. A cadeia ela é muito bem produzida, são episódios muito... Você quer maratona muito, você quer saber tudo que vai acontecer logo. É muito bom. É um momento fortíssimo da série. E ele vai para essa cadeia, daí o pai tira ele, aí o pai está sempre limpando a sujeira do Dom. E isso eu acho que é um dos grandes problemas de pai que faz isso com o filho criminoso. O Dom, como todo mundo já deve saber, ele vai morrer num confronto com a polícia. Segundo a polícia, tem um policial que entra durante a segunda e a terceira temporada, que é o policial, porque começa uma pressão, o secretário de segurança prendeu o Dom, o governador quer que prenda o Dom, todo mundo prende o Dom, e ninguém consegue prender o Dom porque o Dom é mais esperto que todo mundo, é o esperto mesmo. E ele vai, o Dom vai pra Rocinha, tem muita coisa, não vou contar toda a saga da série, porque senão teria que ter 7 horas para falar aqui.
O Dom, no final, ele tinha roubado alguém na Ilha do Governador, ele avisa que tá voltando pra Rocinha, uma coisa assim, e ele tá passando pelo, acho que é o túnel Rebouças, aquele ali. E a polícia intercepta a ligação, e ele, quando ele tá chegando, tem uma parte, isso foi real, ele é parado ali por essa barragem policial. Ele joga uma granada na polícia e ele passa pela polícia. Um cara consegue atirar no pneu, ele cai, quebra o pé e tal, sei lá. Ele vai e ele morre no confronto final. Ele entra no prédio, olha que loucura, ele era assaltante de prédios e casas. Ele consegue entrar no prédio, se não me engano, na Lagoa, ali na Lagoa Rodrigo de Freitas. A Lagoa Rodrigo de Freitas tem muitos bairros que tem assim, tem a Copacabana, Ipanema, Leblon, o Maitá, o Jardim Botânico, tudo, eu não sei qual parte que ele cai, qual bairro que ele cai, mas ele cai na Lagoa, num prédio da Lagoa, e ele entra. E ele vai ser exterminado. O Dom não podia ficar vivo. Pelo simples fato de que a lei da polícia, a lei local, pelo menos é o que mostra dentro da série, é pedir a cabeça do Dom. E é essa morte executada do Dom que o pai se compadece demais e fala que o filho dele foi executado. O Dom morreu, e ali se estabeleceu o fim desse terror. Ele morre em 2005, ele morre, gente, há 10 dias de completar 24 anos. Ele nasce em setembro de 2001, é bom, né? Em setembro de 1981, ou seja, ele é libriano, igual eu. E morre em setembro de 2000, olha, ele nasceu dia 27 de setembro de 1981 e morreu dia 15 de setembro de 2005. E ali se encerra o Dom. Se encerra o Dom e depois disso vai vir a ter, o pai dele vai lançar um livro chamado O Beijo da Bruxa, e o pai começa uma saga nova aí de querer contar a história dele através do audiovisual. O Vitor Dantas, ou Vitor Lomba, ele procura um ótimo diretor, que é o Breno Silveira. Infelizmente, esse diretor morreu em 2022, mas o Breno Silveira, que chegou a pensar em fazer um filme, se tornou essa série do Prime Video. E ele faz a primeira e a segunda temporada. Ele tem, de fato, um homem novo, com 52 anos. Meu Deus do céu. E a produtora é a Conspiração, que é uma das mais importantes produtoras do Brasil. Ela sabe fazer, como ninguém, produção. A produção da série é impecável. Tem uma reconstituição dos anos 70, anos 1970, do Morro da Santa Marta, que o Aru, meu marido, o Aru, que você sabe, ele pediu para voltar. Ele falou assim, isso não é possível, como é que eles conseguiram fazer isso? É impressionante, porque não é a favela hoje, ou a comunidade hoje, é diferente. Em 1970, era um outro jeito de ser, era a favela de fato ali, era ainda tudo de madeira e tal, e eles conseguiram reconstruir aquilo que é, e você fica assim, mas como é que conseguiram fazer isso? Em 1970. Em 1980 a reconstrução toda é muito boa também, de figurinos, maneirismos. Tem uma coisa da personagem do pai que é bem interessante, me lembrou muito do Jack, do This Is Us, que você consegue marcar muito bem o pai de época que ele tá, com bigode, barba, óculos, sem óculos, sem ser aquela coisa, entendi, ele tá no passado, pois franja. Não isso, é uma coisa da naturalidade do homem ter feito aquele tipo de barba e bigode daquela época. E lembram o meu pai, inclusive meu pai tinha aqueles mesmos jeitos de barba e bigode de acordo com a década que ele estava. O homem, ele tem a mulher tem muito cabelo, mas o homem é muito aqui, né? A gente está com essa coisa de década já com barba para fazer faz tempo. Daqui a pouco passa a moda, a gente muda a moda, mas isso marca a década onde se está. E eu acho que a direção de arte soube fazer extremamente bem isso, foi muito bem pensado. O Breno Silveira morreu, o diretor, em 2022, de um infarto durante um filme que ele estava filmando lá. Mas ele fez a primeira e a segunda temporada, a terceira temporada foi feita posterior a ele, em homenagem a ele, inclusive, porque é um trabalho que precisava ser terminado, merecidamente terminado, inclusive para até homenagem a esse diretor, que foi tão importante para todo o audiovisual brasileiro. Foi a primeira produção policial do Prime Video.
no Brasil. Então, tinha tudo isso, tinha que ter esse fechamento e soube fazer fechamento muito bom. A série é muito boa, dá pra se maratonar. Se você não viu, veja de uma vez toda. Eu adoro fazer isso. Adoro quando descubro que uma série que já começou e acabou, eu tenho todas as temporadas, meu filho, eu passo o fim de semana assistindo. É uma série muito forte por conta da realidade das drogas, por conta do impacto dramático de como uma pessoa drogada mexe com as pessoas que estão dentro de uma família. É muito triste toda essa parte, é muito real tudo isso, independente se é inspirado ou não em fatos verídicos, existe uma realidade de você ter uma pessoa drogada dentro de uma família. E isso é espelhamento para todo mundo que tiver. Não que todo mundo que é drogado vai se tornar criminoso, gente, que isso não acontece. Tá? Não é real isso. Ele pode fazer pequenos furtos dentro do seu próprio meio, que ele sabe que está mais seguro, para conseguir pagar o seu vício, que é enlouquecedor para quem está viciado. Mas o cara não vai virar líder de quadrilha, sair roubando, não existe, não vamos generalizar. Então, por isso que eu acho muito boa essa série também, para quem tem essa realidade, para poder se espelhar e ver que o mundo é real como lá fora, dentro da sua própria casa. Então isso é muito fácil. Eu não tenho esse tipo de envolvimento, nunca tive esse drama familiar de drogados, eu me conduí demais por como que o Dom pode ter mudado de forma muito triste, todos ao seu redor. Né? Ainda mais a forma que ele morreu e tudo mais. Ele não conseguiu nunca dar a volta por cima dele mesmo, porque o prazer, a adrenalina do que ele de fato era, que era um criminoso, eram sempre superiores. Então, nada venceria. Nenhum dia sem drogas seria melhor do que um dia sem aquela adrenalina que ele tinha. E então a gente segue por aí. Bom, pessoal, isso. Me conta o que você achou da série. Se você já assistiu as primeiras temporadas, me conta o que você já achou. Se você já assistiu a terceira, também já me conta. Me diz o que você achou aqui, me dá outras dicas de séries lá do Prime Video para eu ver e a gente traz aqui no canal. Então é isso. Muito obrigado e até daqui a pouco. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não der, tá tudo certo. Acho que tá errado e viu de novo. Cadê meu papelzinho? Cadê meu papelzinho? Quero meu papelzinho. Oh, mas que saco. Como que eu perco? Eu consigo perder o papel aqui. Tem que ir lá. Peraí, já volto. É uma coisa, cada vez que ela chegava na cena, eu falava, ela voltou. Que barulho é esse? Estão limpando o banheiro.